Já faz tempo que a gente não conversa sobre personagens tão apelões assim no mundo dos animes, né, cara? E falando de apelão total, né? Nível de força e também inteligência. A gente sabe que juntando os dois não dá pra ninguém. E dessa vez nós estamos falando do Rei Imortal, cara, Wan Ling, como um gênio do cultivo total que alcançou um novo reino a cada 2 anos desde que tinha 1 ano de idade. Ele era uma existência quase que invencível, com força além do seu próprio controle. E agora, como tá numa existência de fato inigualável, acima dos reinos, que ninguém do mundo pode alcançar de fato. A força do Wan Ling tá aumentando cada vez mais com a idade, e a força continua ainda assim a aumentar sempre que ele passa de ano e treina relativamente, né? Inclusive tem como um selo e amuleto dele, os fulus geralmente que são colocados nas costas dele, tem que ser mais fortes a cada tempo devido a ele continuar aumentando ainda mais esse poder. E nesse universo, até mesmo o reino dos deuses consideram ele como uma figura do Todo-Poderoso. Todos eles perceberiam que não era só um pináculo do mundo, que se a gente fosse pensar mesmo como um deus de fato, ele não era uma existência que se suficientemente qualificava para ser um deus, mas na verdade era mais do que isso. Wan Ling é uma existência que transcende o reino dos deuses, cara. É absurdo. Então não tem nada que é impossível pra ele nesse mundo. Cara, prepara aí que a gente vai conferir um dos seres mais poderosos dos animes que você já viu. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a gente sabe que comparar personagens de nível em escala de poder multiversal é algo um pouco difícil, né? A gente sabe que não tem como comparar um personagem com o outro porque, cara, seriam lutas epicamente épicas. Então, obviamente que a minha intenção aqui não é essa comparação, é contar pra vocês o tamanho da força do Wan Ling. Aí vocês mesmos tiram suas próprias conclusões e pode até deixar aí nos comentários no final a sua opinião também. Quem sabe a gente não traz mais desses vídeos e fala de outros personagens mais pra frente. Mas vamos lá. Tudo já começa pela aparência do Wan Ling, que é principalmente um ser misterioso, porque ele pode mudar o seu rosto por capricho próprio, com base na tendência atual de ser um ser mediano. A construção média de tripulação dos seus olhos é mais ou menos de um peixe morto, mas isso é aquele significado pra gente da falta de emoções que ele tem, que são suprimidas pelo amuleto. A gente já vai explicar um pouquinho disso. O Wan Ling, na verdade, não é uma pessoa que presta muita atenção em aparência, né, na sua própria aparência depois de ter reencarnado nesse país. Ele mantinha inclusive o cabelo curto, usava roupas normais, bastante na média, né, em comparação com a roupa de todas as outras pessoas. Tudo que ele queria, na verdade, era manter esse perfil discreto, em vez de ganhar mais atenção de todas as outras pessoas. Então a gente pode comparar ele, dar logo o resumo, de que ele é um cara que não fala muito, mas que também não é obcecado por superpoderes, né? Apesar dele ter um superpoder, dele ser muito poderoso, ele é um cara que quer viver uma vida mediana e não se destacar no meio da galera. Então sempre evita assuntos mais problemáticos e ainda consegue envolver também, né, e salvar secretamente o mundo em várias ocasiões possíveis. Ele é um cara calmo, controlado e na maioria das vezes as suas ações têm planos por trás de tudo, mesmo que muitas vezes entrem em situações estranhas. É aquilo, ó. A mente, a inteligência, ele também é um cara muito inteligente. E é um cara que vive e morre de amores por um macarrãozinho, na verdade, instantâneo, né? A gente pode falar o miojão, ele gosta do miojão. Wan Ling é um cara forte, é mais forte inclusive que o Sun Wukong, com todos os seus níveis extremamente altos de poder. E também é por isso que ele é chamado de Rei em Espreita, porque ele pode acabar com as pessoas muito fácil, quase todo mundo, desde que não seja um nível ilimitado, né, onipotente. Vindo de fora do verso dele, que aí fica um pouco mais difícil. Mas ele é um cara que facilmente dizimaria qualquer outro dentro do seu verso, incluindo o seu próprio autor, o escritor, né, o diretor-chefe. Todos que estão dentro do verso dele. Sendo um protagonista de uma das maiores séries possíveis, que é o The Daily Life da Immortal King, que foi inclusive lançado em 2020, incluindo a web novel que foi feita por Push One no início de 2017, o Wan Ling é o Imperador Imortal, cara. Ele é reencarnado e obcecado por uma vida pacífica, como a gente falou, como um deus pacífico, digamos assim, né? Só que a gente sabe que o poder dele ainda está maior do que o do deus. Ele reencarnou na Era Moderna num país chamado Huaxia, onde o cultivo é uma das coisas mais comuns para todos que praticam isso aí, tanto que ele entra numa escola de cultivo. Só que ele reencarnou sem reter a maioria das memórias da vida dele anterior, mas ainda assim ele conhece todos os poderes e os limites de todo o controle que detém. Portanto, sempre tenta manter o seu poder sob controle, pedindo inclusive para o pai dele fazer novos amuletos e selos aí cada vez mais fortes do que os anteriores, para não ser capaz de simplesmente liberar o imenso poder que o Wan Ling tem.
Ele é o primeiro cultivador que faz muitas maravilhas e literalmente consegue passar no teste de primeira no exame, né, de entrada do colégio com um ponto exuberante, que nem no placar apareceu. Ele é praticamente o número 1 em Huaxia. É o ser mais forte de todo mundo mortal conhecido da Terra. Aos 6 anos de idade, inclusive, ele conseguiu derrotar um Demon King Swallow Sky Clan com facilidade, apenas usando um chutezinho pra cima. Isso porque o demônio que brotou de repente pisou no miojo dele, cara. Atrapalhou o miojo do garoto, pô. Ele ficou boladão e chutou o bicho. Como um mago de cultivo geral onipotente, o Wanling não tem escolha a não ser esconder esse poder para poder manter o seu perfil discreto, já que ele vive entre um grupo de estudantes de cultivo comum. Ele não é de cultivo comum. E não se importa com dinheiro, magia, armas mágicas ou com qualquer outra reputação e pessoa em comum no mundo mortal. Ele não tá nem aí porque os outros buscam. O Wanling é capaz de manter o seu perfil discreto graças a esses selos Fulu que ficam no pescoço dele, porque isso aí acaba suprimindo, como a gente falou lá no início do vídeo, os sentimentos e emoções dele. Por isso que o Wanling acaba sendo tão indiferente em relação a Sun Rong também, que gosta dele. O franco-atirador, o melhor assassino dos assassinos, todas as facções das sombras, bem como os alunos do campeonato escolar rival, podem impedir o Wanling de perseguir o macarrão crocante que ele adora, cara. Mas ele ainda assim gosta da Sun Rong. Ele desenvolve um sentimento por ela com o passar da história. Eu acho que isso é uma das coisas bem interessantes. Mas o poder com o qual o Wanling nasceu realmente supera qualquer outro indivíduo que vive nesse mundo que ele tá, até porque a gente pode dizer até que todo o universo que ele habita não tem ninguém nem tão forte que ele. Porque se ele for liberado, o selo dele, só pra tu ter uma noçãozinha, se o selo desse cara for liberado, destruiria o mundo inteiro. Só de ser liberado. E por isso que ele não utiliza o seu poder, nem menciona a ninguém, além da sua família, sobre isso. Também falando do fato dele não sentir as emoções, isso leva o Wanling a levar uma vida muito solitária durante todo o tempo da sua trajetória, né? Ele sempre foi deixado sozinho, onde quer que ele fosse, porque ele não tinha nenhuma empatia pelas pessoas, pelos outros. Então assim, ele tem uma vida um pouco triste com relação a isso. Por isso que todos que ele conhece pensam que ele é esquisitão. E essa falta de emoções deixa ele incapaz de responder a várias situações adequadamente, levando os amigos dele que ele conseguiu conquistar depois de um tempo a se preocuparem com isso, porque eles acreditam que é um pouco covarde, né, do Wanling. Só que, no entanto, eles aceitam o Wanling como ele é. Por isso que, cara, eles tentam ao máximo seguir todos os planos que os seus amigos têm. Porque eu acho legal esse desenvolvimento de amizade também que eles tiveram durante a história. A primeira temporada até conta pra gente um pouco das expansões de relação com seus amigos. No entanto, ele desperta também um interesse romântico entre Sun Rong e Wanling durante a história, traz uma forma de poder exuberante na segunda temporada. No final, cara, é um negócio... Uou, sério. A Sun Rong, embora ela tenha que ser um pouco irritante e arrasta o Wanling aí pra onde ela quiser, tem um impacto muito positivo sobre ele. Em formação do coração, ele sente afeição por ela, mas não consegue expressar isso. O Wanling frequenta a sua escola, onde ele encontra Tantian, é um cara que se torna amigo do Wanling. E os seus outros amigos também são Chen Chao, né, que é o cabeça musculosa da trupe deles ali, Gu Hao, que é o entusiasta de jogos, e a Sun Rong, que tem um interesse romântico descendente por ele aí, né, que começa a crescer. E ela é, inclusive, a descendente do Wukong, o rei macaco, que eles são apresentados eventualmente. A Sun Rong, cara, é sucessor do Huang Watercool Group, que agora está sendo alvo do Shadow String Group, que é um outro grupo de assassino que aparece lá no final tentando matar a Sun Rong. Ela inclusive salva o Wanling sempre que o Shadow String Group administra um ataque sorrateiro, né? Mas o setor 59, que é outro distrito como o setor 60, que tem a própria escola que os cultivadores frequentam e tal, com seus nomes baseados no setor, fez meio que uma junção, né? Teve uma competição entre as escolas desses dois setores. O Wanling e os seus amigos foram escolhidos para competir contra os cultivadores dessa escola. Ou seja, o auditório mágico onde eles estavam, onde a competição é realizada, é onde ocorre a última batalha da primeira temporada que a gente estava falando. O líder da Shadow String Group entra nessa competição como se fosse um estudante para tentar matar a Sun Rong. E quando o amuleto quebrou no penúltimo episódio, o amuleto do Wanling, ele experimentou uma explosão de emoções que deixou o cara instável, plenamente instável. No penúltimo episódio, o líder do Shadow Clan matou a Sun Rong, cara. E isso serviu basicamente como uma gota d'água para quebrar esse talismã. Aí sim o amuleto foi revelado como a causa por trás de todo o comportamento incomum que ele tinha. O principal uso do amuleto era manter o poder do Wanling sob controle e salvar o mundo de toda destruição. Mas o poder espiritual do Wanling pôde se espalhar e colocar o mundo em perigo nesse momento.
E é por isso que o pai dele inventou um outro amuleto para evitar que ele tombe. Tinha um poder diferente de qualquer um, cara. Esse incidente aí provocou a ira completa do Wan Ling, e ele liberou muito do seu poder como rei imortal. Mas o seu poder ainda estava bastante reduzido, tá? Tava mais ou menos para 1/10, sacou? Devido a ele estar num estado de fúria completo, tornando ele incapaz de controlar bem o seu poder e usar ele completamente, com potencial maximizado. Então ele tentou fazer de tudo para tentar trazer a Sun Rong de volta. E, cara, quando ele fez isso, ele acabou criando um segundo mundo. Pra tu ter uma noção, o cara criou um segundo mundo tentando trazer a garota de volta, e esse incidente fez com que ele se gabasse pelo poder ilimitado que ele tinha. Então ele experimentou as emoções da normalidade nesse segundo mundo também. Só que o problema é que ele foi incapaz de trazer de volta a Sun Rong desse segundo mundo. Ele procurava a Sun Rong, mas ele não achava ela. A razão pela qual ela não existia no segundo mundo, por exemplo, era devido à sua alma ser separada do corpo dela. E o corpo também não tinha o poder espiritual para manter a alma intacta. Quando a alma da Sun Rong chegou nos portões do submundo, o Yama percebeu que a Sun Rong era descendente do onipotente rei macaco, né, o Sun Wukong, e o que ele fez? Imediatamente mandou ela de volta, porque o rei Yama, como rei do submundo, ele tem que priorizar a segurança de todos os 3 mundos do universo que existem nesse verso, né? Então ele teve que retornar a alma da Sun Rong para voltar para o mundo mortal, para que a raiva do Wan Ling pudesse ser interrompida. Porque se a Sun Rong fosse morta de uma vez por todas, cara, os 3 universos iam pro beleléu, eles iam ser destruídos pela quantidade imensurável de poder do Wan Ling. A gente tá falando de universos, não estamos falando de nível planetário não, tá? A Sun Rong, então, acordou para salvar o Wan Ling da sua raiva e acertar o mundo junto com ele. Portanto, Sun Rong permanece viva, mas ela não se lembra aí de alguns eventos que ocorreram entre ela e o Wan Ling. Ela perdeu essas memórias. Isso ocorre porque, ao colocar o mundo de volta no seu lugar original, o Wan Ling teve que voltar no tempo, ou seja, revertendo o tempo ele fez com que ela perdesse algumas memórias também. A Sun Rong foi informada e ela consentiu em perder as memórias para salvar o mundo. A gente sabe também que, pô, além de fazer isso tudo, mano, o cara conseguiu voltar no tempo, então tu já deu pra reparar que ele tem o poder de voltar no tempo, né? Depois que ela fez isso, né, a Sun Rong aceitou e voltou pra competição em que eles estavam antes de tudo acontecer, as coisas ficaram normal. No final das contas, todos eles terminariam bem, com o mundo de volta onde ele estava, tudo no seu lugar voltando ao normal. Também é enfatizado pelo pai do Wan Ling, correndo para colocar o talismã nele, que foi recém-criado, né, no final das contas, porque o Wan Ling é questionado se ele quer voltar para a vida normal sem emoção ou ficar do jeito que ele tá e aproveitar a instância, né, as emoções dele que surgem à medida que ele vai convivendo com seus companheiros. Bem, ele fica do lado da normalidade dessa vez e descarta as suas emoções mais uma vez, porque a gente sabe que essas emoções dele podem acabar causando perigo, porque justamente pelo fato do talismã ter quebrado, foi o fato da, a grande explosão de emoções que teve dentro dele, e isso poderia acabar destruindo o mundo se ele tivesse alguma emoção muito forte com o passar da história. Então seria o mais seguro a fazer, porque os seus amigos até aceitavam ele do jeito que ele era. O arco que já deu pra gente ter uma noção gigantesca aqui do nível de potencial do Wan Ling, que ele consiste simplesmente em suprimir o seu poder devido ao seu amor pela vida normal e pacífica. No entanto, ele é um cara incapaz de suprimir esse poder total, né, como o seu próprio poder. Embora ele possa fazer alguma parte, em curto período de tempo ele até consegue segurar tudo, mas aí isso uma hora acaba, né, tipo, ele não vai conseguir segurar eternamente. Então, antes que o universo e outros universos ao redor sejam destruídos, o pai dele tem que selar esse poder. Por isso que ele tem que confiar nos Seals para ajudar ele para suprimir todos os poderes. Ao contrário de alguns outros equívocos, o selo é apenas um suplemento maior da parte de viração feita pelo Wan Ling. Se a situação em que o selo fosse danificado ou destruído ou arrancado sem o conhecimento dele, por exemplo, sei lá, mano, ele, não sei, deu uma mergulhada na piscina e o selo saiu, tá ligado? Ou então ele foi pego de surpresa por algum inimigo e o inimigo destruiu o selo. Então apenas uma pequena porçãozinha do poder dele, como um pequeno nível subatômico que o Wan Ling não conseguiria suprimir, vazaria. Olha, a gente tá falando do nível subatômico, sacou? Só que esse tipo de energias espirituais puras, cara, normalmente pode ser benéfico. Por exemplo, transformando-se em esfoliantes mortais inferiores como qualquer outra alma humana normal. Só que, galera, o problema é que se a gente for colocar isso milhões de vezes mais forte, simplesmente seriam banhados por energias espirituais absurdas.
O período real é um volume do poder total dele. Imagina, mano. Uma analogia simples pra gente fazer aqui é, por exemplo, os humanos precisam fazer o quê? Nós, humanos, precisamos nos hidratar com água pura. Só que a água pura pode se tornar perigosa se a gente colocar 352 octilhões de galões de água subitamente, né? Todo mundo junto, inundando a Terra inteira. E é exatamente aí aonde a gente tá sentindo no momento, tá com o pé, né, direto no mundo do Wanling, mano. Basicamente, a gente tá falando de forças infinitas vezes mais fortes do que os humanos normais. Simplesmente destruiria não só um universo, como 3 universos diferentes. Isso só dele perder um selo, tá? Que simplesmente segura o poder do cara, que saiu um pedacinho ali desse poder, como a gente falou, é um pedaço mínimo do poder dele, ele consegue simplesmente destruir tudo. Não dá nem pra pensar numa escala tão absurda de poder assim. Isso sem contar, obviamente, como a gente falou, a sua inteligência. O cara é literalmente um super gênio. Ele tem uma vasta quantidade de inteligência, de conhecimento geral de várias coisas. Simplesmente, ele sabe vários conceitos complexos, como múltiplos sistemas de cultivo, técnicas, várias teorias que sejam resolvidas ou não resolvidas, inclusive mexe com o espaço-tempo, várias leis, inclusive, né, de tempo-espaço, que, mano, um bagulho absurdo, que qualquer pessoa nem chegou a conhecer ainda. No anime, ele se mostra quase onisciente, conceitualmente falando, o que implica que, cara, ele entende cada conceito, lei, dimensão, tudo e mais um pouco do que compõe o universo. Mas se a gente for falar da web novel, cara, tu pode acreditar que ele é onisciente quando ele tá num nível, num estado transcendente. Incluindo até um exemplo disso é que a bola de energia espiritual que ele cria no anime é uma versão extremamente inferior do que o ilimitado Dao que ele possui na versão da web novel, tá ligado? É muito diferente, por isso que no anime ele é mais fraco do que na sua forma abstrata dentro da novel. Isso pode melhorar ainda pra gente, pode aparecer nas próximas temporadas. Cara, é como se o poder dele ainda estivesse crescendo cada vez mais. Pra gente saber exatamente aonde vai chegar o poder dele, é difícil demais, cara, até porque a segunda temporada já melhorou absurdos, né? A gente vai ter a continuação da terceira temporada agora, vai subir ainda mais o poder dele, mas de qualquer jeito vocês precisam ficar ligados aqui no canal pra gente poder trazer mais vídeos como esse aqui. Se vocês curtiram, é claro, garante aquele likezão aí pra gente poder saber que você gostou e continuar trazendo outros vídeos assim também, falando de poder, porque personagem com poder eu sei que você gosta. E eu me amarro demais, cara. A tua inscrição aqui no canal com o sininho ativado também é muito importante para você ficar por dentro, não perder nenhum dos próximos vídeos e quem sabe a sua sugestão aí de algum outro personagem, se vocês gostarem, pode vir a virar um vídeo aqui também. Você não pode perder essa, né? Então se inscreve aí, só clicar aqui do lado ou no botãozinho vermelho e ativa esse sininho com todos aí para você receber todas as notificações. É super importante para você saber, né, sempre que sair um vídeo novo e vir correndo assistir. Tamo junto sempre, galera. Um forte abraço para vocês. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!